Eu convido que a igreja abra sua Bíblia no Salmo 121. Salmo 121. Peço que a igreja fique de pé para que a gente ore e entregue esse culto nas mãos de Deus, Ele que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Peço que a igreja fique de pé nesta noite e vamos orar e entregando a Deus este culto. Pai amado, Pai querido, nós somos muito gratos ao Senhor por mais essa oportunidade, por mais esse dia de vida que o Senhor nos dá. Gratos, Pai, porque a sua misericórdia mais uma vez se renovou. Gratos, Pai, pelo fôlego de vida, pelo alimento, pelo emprego e principalmente pelo sacrifício de Jesus naquela cruz, Pai. Que através desse sacrifício nós temos acesso à vida eterna que só em Cristo Jesus, Pai. Só o único caminho que leva à nossa salvação é em Cristo Jesus, Pai. Então, obrigado, porque 2020 anos atrás, o Senhor entregou Jesus Cristo por amor a cada um de nós que aqui se encontra, a cada um, Pai, que está assistindo esse culto na sua casa. Obrigado, Pai, pelo teu cuidado. Obrigado, Pai, por este amor tão grande, Deus, por cada um de nós. E, Deus, nesse culto que se inicia, nós te convidamos. Se faça presente, Pai, nesta noite mais uma vez. Pai, fale conosco, Pai, mais uma vez, meu Deus. Pai, que toda barreira caia por terra em nome de Jesus, meu Pai. Que a gente venha ficar ligado no culto, em mais nada, meu Deus. Pai, nós precisamos estar conectados em Ti. Pai, muitas são as distrações que tentam impedir da gente prestar atenção no Senhor, prestar atenção no que o Senhor tem para cada um de nós, meu Pai, mas que essa não seja a realidade da sua igreja. Pai, nós queremos Te ouvir, então limpa nossos ouvidos. Pai, limpa aqui cada um de nós, nos purifica, Pai, e nos deixe apto a ouvir a voz do Senhor. Pai, se nós estamos aqui, nós não viemos aqui porque é legal, nós não viemos aqui porque nós temos o costume, não. Nós viemos aqui porque nós precisamos do Senhor Jesus na nossa vida. Porque nós precisamos guardar essa palavra no nosso coração e não pecar contra Ti. Nós viemos aqui para Te entregar o nosso culto racional. Então, meu Pai, em vão nós estamos aqui se o Senhor não estiver presente. Em vão nós estamos aqui se a nossa atenção não estiver em Te buscar. Meu Pai, nós não queremos passar tempo. Nós não viemos aqui ficar 40 minutos, 1 hora, porque é legal ir na igreja. Não! Nós viemos aqui para ter um encontro com o Senhor. Nós viemos aqui para Te entregar o nosso melhor, para falar contigo com as nossas orações, para aprender mais do Senhor. Então fale conosco em nome de Jesus e que nada venha atrapalhar de sentirmos a Tua presença nessa noite. Assim eu oro, Pai, entregando esse culto para o Senhor, pela honra e glória do Senhor Jesus. Por isso nós estamos aqui, em nome de Jesus. Amém. Salmo 121. Amados, nós vamos ler em conjunto. Eu vou ler os versículos ímpares, a igreja vai ler os versículos pares, e o versículo de número 8 nós vamos ler juntos, tá bom? Amém? Todos encontraram? Então vamos dar mais um minuto, para que os irmãos todos encontrem. Amém? Salmo 121. Então, agora sim nós podemos ler. Está escrito assim: elevo meus olhos para os montes e pergunto, de onde vem o meu socorro? Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá em alerta.
O Senhor é o seu protetor, como uma sombra que o protege, ele está à sua direita. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida, todos. Para sempre. Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar. Hoje, nós já começamos, infelizmente, houve um imprevisto, que a nossa irmã que iria nos ajudar no louvor não pôde vir. Mas, glória a Deus, Deus está no controle de todas as coisas e tudo o que acontece é com a permissão de Deus nas nossas vidas. Ele não perdeu o controle de nada. E já então, com isso, vou comentar um pouquinho, bem breve aqui desse salmo, que eu gosto muito, e depois nós já vamos entrar no período da mensagem. Aqui está falando de onde vem o nosso socorro, que o nosso socorro vem do alto. O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E Ele não permite que a gente tropece, Ele está nos guardando. E como é maravilhoso, Muitos buscam a segurança da sua vida em condomínios fechados. Muitos buscam a segurança em cidades do interior. A pessoa pensa que se ela for para uma cidade do interior, nenhum problema que tem na cidade grande tem lá, engano da pessoa que tem também. E uns vão procurar a segurança em carros blindados, mas nós precisamos lembrar também lá do Salmo 127, que em vão trabalha a sentinela se o Senhor não se está presente. E aqui o Salmo 121, ele nos direciona e fala que o Senhor é o seu protetor, que como uma sombra o protege, Ele está à sua direita. A sombra está sempre com você, onde que você vai, a sua sombra está. Então assim é a proteção do Senhor para as nossas vidas. E continua falando, de dia o sol não ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal. Ele protege a sua saída e a sua chegada, desde agora para sempre. Esse é o nosso protetor. Esse é o Senhor dos exércitos, o guarda de Israel, o Senhor que tem cuidado, que tem provido as nossas necessidades e que cuida de cada um de nós, nos protegendo. Então, como eu já expliquei, hoje, infelizmente, a pessoa do louvor não pôde vir. E eu já convido a igreja para que a gente já entre na mensagem. Convido que a igreja abra sua Bíblia em Provérbios 16, 3. Provérbios 16, 3. Entregue as suas obras ao Senhor, e o que você tem planejado se realizará. Uma outra tradução diz: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Podem se assentar, os irmãos que ficaram de pé. E nós vamos falar então de aprenda a sonhar. Muitas pessoas fazem planos, muitas pessoas sonham, mas não conseguem realizar tais planos. E muitas pessoas se frustram por não conseguir realizar tais objetivos. Geralmente é no início do ano, que nós fazemos a nossa listinha de planos. Mas nada te impede de hoje você já ter feito algum plano, algum projeto futuro. Nós, como pessoas que somos, nós sempre estamos planejando algo. Nós sempre sonhamos com algo. O sonho de um é ter um carro novo, o sonho do outro é ter uma casa muito grande, muito boa. O sonho de uma pessoa talvez seja passar no concurso. O sonho da outra talvez é ter um casamento.
um quer ter um filho, e cada pessoa, se eu perguntar, eu tenho certeza que aqui você vai ter um projeto, você vai ter um sonho, você vai ter algo que você gostaria muito de realizar. Mas eu quero falar para você e não te desanimar. Nem sempre aquilo que você sonhou vai acontecer. Nem sempre aquilo que você tanto planejou vai acontecer. Muitas das vezes, por que não acontece? Porque a palavra do Senhor vai falar que a gente pede e não recebe porque nós pedimos mal. Tiago 4,3, pedis e não recebeis porque pedes maus. E nós vamos falar também no decorrer dessa mensagem, que muitas das vezes ao coração humano, aquilo que nós tanto almejamos é algo puro, é algo bom, mas essa não é a verdade, que o coração do homem é enganoso. O coração do homem faz planos, mas é enganoso. O coração do homem não sabe o que é bom, mas Deus sabe. E eu quero também dizer algo, que muitas pessoas ficam frustradas com a sua vida, porque ela cria uma expectativa muito grande naquilo que não é de Deus para ela, porque ela cria uma expectativa muito grande naquilo que nunca vai acontecer, porque essa não é a vontade de Deus. E com isso a pessoa deixa de ser grato. O culto da manhã, no domingo, para os irmãos que puderam participar, nós meditamos no Salmo 118. E a palavra ali foi ser grato a Deus. A palavra ali, dei graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. E o Salmo 118 ia nos advertindo a não confiar nos governos, a não confiar em homens, a confiar em Deus, e assim ia. E a palavra foi gratidão. Mas muitas das vezes nós deixamos de ser gratos porque nós não estamos satisfeitos com aquilo que Deus preparou. E aquilo que Deus preparou para cada um de nós é algo tão maravilhoso, mas o coração está tão ali rancoroso, com raiva, entristecido, que a gente não consegue ver nada de bom. E aí a gente deixa de fazer projetos, e aí a gente deixa de engrandecer o nome de Deus na nossa vida e escolhe reclamar, e escolhe proferir palavras que não são de Deus para as nossas vidas. E aí, porque eu criei uma expectativa, porque eu queria passar, eu estou dando exemplo, no concurso da Polícia Federal, eu não passei, então Deus esqueceu, então não deu, mas espera aí, era a vontade de Deus? Mas espera aí, eu entreguei ao Senhor, eu perguntei para Deus, como o presbítero Jorge gosta de falar, eu consagrei a Deus, eu busquei fazer a vontade de Deus na minha vida. Esse é o projeto que Deus tinha para mim. Ontem eu tive a oportunidade, de arrumar um computador aqui na igreja, foi a tarde toda. A pessoa trouxe o computador aqui. E ela falou: Tiago, você é técnico, você tem uma outra graduação? Eu falei: não, eu tenho uma graduação técnica, mas eu era programador. Ele: poxa, está cheio de vaga de programador, você já mandou currículo naquele site? Eu falei: está lá. Nesse, eu falei: está lá. Ainda não te chamaram? Qual que é a sua experiência? Eu falei: aqui, ó. Tenho tantos anos de prática, automação aqui, de postos de gasolina, sistema assim, assado. E caramba, e você ainda não arrumou um emprego aqui? Falei: ainda não, e eu estou procurando. Mas eu entendi por que eu não arrumei um emprego ainda. Eu entendi que nesse primeiro momento, Deus me quer totalmente na obra. E eu não vou reclamar por isso. Ele: não, mas isso aí você vai ganhar muito dinheiro se você estivesse trabalhando nisso. Eu falei: no tempo de Deus, Deus vai me dar o dinheiro. Por enquanto não está me faltando nada. Por enquanto eu preciso estar aqui onde que eu estou, do jeito que eu estou. E quem está próximo de mim está vendo que eu me amado. Eu não estou tendo tempo quase de dormir, Luciana. Até dormir eu estou fazendo oração para as pessoas. Parece que as pessoas já sabem o horário que eu estou online à noite. E no horário que eu estou online à noite, do meu horário de oração, já tem lá: pastor, preciso conversar com o irmão, preciso de uma oração, preciso... E a gente está lá. Então eu entendi, eu não vou reclamar porque eu estou aqui no IA há mais de um ano, ainda não apareceu emprego na minha área, porque eu tenho a ciência que eu estou onde que Deus quer que eu esteja. Ah, mas
Como é que você está vivendo? Eu falei, Deus está suprindo tudo. Cada dia que passa, supre. Quando a gente precisa de algo, aparece um computador aí para arrumar, aparece outro lá, e o que eu preciso está vindo. Então, não vou ficar almejando, porque eu sei que é no tempo de Deus. Eu tenho essa convicção. Aí eu falei com a pessoa ontem lá, então, glória a Deus por isso. Amém por isso, e glória a Deus mesmo. Mas nós precisamos ter essa convicção, porque se a gente não tem a convicção de que no tempo de Deus as coisas vão andar na nossa vida, que no tempo de Deus Ele tem tudo preparado, nós passamos a ser pessoas que só sabem murmurar da parte de Deus. Aí a gente começa a falar que nem aquele povo lá do Egito, né? Eles sempre falavam que o Egito era melhor. Aí se a gente não vigia, aí eu vou falar, não, mas antes eu ganhava mais dinheiro, mas antes eu podia fazer mais coisas na minha vida que hoje eu não faço. Não, a gente precisa vigiar. Então, na nossa vida como um todo, eu me dei como exemplo, mas nós temos que ter temos que vigiar no que a gente fala para não desagradar a Deus, amado. E eu quero aqui citar 3 exemplos, a mensagem vai ser curta, te aprenda a sonhar, aprenda a viver a vontade de Deus na sua vida. E o primeiro é, busque se consagrar cada vez mais a Deus. Lá em Josué, no livro de Josué 3:5, Josué 3:5. Quer aprender a sonhar? Fazer a vontade de Deus? Primeiro ponto, busque se consagrar cada vez mais a Deus. E aí Josué 3:5 fala, santifiquem-se hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Amado, santifique-se. Não tem como. Olha só, não tem como você ter a convicção de que a decisão que você está tomando é a decisão de Deus na sua vida, se você não buscar uma vida de consagração com Deus. Não tem como. Você pode achar que é a decisão de Deus, você pode estar iludido que aquilo ali é Deus na sua vida, mas se você não busca ter uma renúncia, se você não busca deixar a carne para lá, e buscar se santificar, você não vai ter a certeza. Então, nós precisamos nos santificar hoje, agora, porque amanhã Deus tem coisas maravilhosas. Quando dedicamos ao Senhor tudo que fazemos, a nossa vida, aí sim os nossos planos são abençoados. Aí a minha família é abençoada, aí meus filhos são abençoados e todas as pessoas que estão na sua volta vão ser abençoados também. Quando você busca ter uma vida com Deus, todo mundo que está perto de você vai ser abençoado por causa da sua vida, sabia? Por causa que Deus te levantou ali, e por causa de você, muitos são abençoados. E é isso que são os exemplos. José, que é o exemplo maior do que aquele homem, ele era um homem aí que não se contaminava, era um homem que muito sofreu por obedecer a palavra, obedecer os ensinamentos de seu pai, ele não se contaminou com a mulher, e ele foi preso por isso, e ele era perseguido por seus irmãos, mas ele era obediente, e pela obediência dele o mundo não morreu de fome. Por quê? Porque ele interpretou os sonhos, e ali Deus deu a direção, e ele armazenou, 20%, 1/5 de tudo durante os 7 anos, e todo mundo depois se alimentou por causa de um homem que era abençoado por Deus. Então, quando você ora, quando você entende que por causa da sua oração, quem está na sua volta vai ser abençoado, os seus planos serão abençoados, você busca se consagrar mais a Deus. Nós nos consagramos mais a Deus porque nós somos o sacerdócio santo, nós somos a geração eleita. A palavra do Senhor diz isso. Então, se eu sou a geração eleita, se eu sou o sacerdócio santo, se o Espírito Santo de Deus, que um tempo habitava em templos, hoje habita em mim, eu vou buscar mais de Deus. Amado, seria tão ruim se aqui, quando a gente entrasse na igreja, tivesse tudo sujo, tudo empoeirado, não seria desagradável? Não seria? Então, e por que na nossa vida, então, tem que estar tudo sujo e desordenado? Deus não habita em nós? Então eu quero tudo limpo. Então eu me busco consagrar mais a Deus. Eu me busco santificar, porque o Senhor tem feito coisas maravilhosas. E ainda lá, agora voltando para o Salmo 32, do 1 ao 5.
Salmo 32, 1 ao 5. Está escrito: como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz a quem o Senhor não atribui culpa e quem não há hipocrisia. Enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definava de tanto gemer. Pois de dia e de noite tua mão pesava sobre mim. Minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoastes o meu pecado. Amado, está mais que claro que os nossos pecados é o que nos impede de sermos mais abençoados aí por Deus. E aí o salmista fala: feliz ou bem-aventurado aquele que tem as suas transgressões perdoadas. Como é feliz aquele que o Senhor não atribui culpa e quem não há hipocrisia. Aí fala aí, ó: enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois de dia sua mão pesava sobre mim, minha força foi se esgotando em tempo de seca. Então, muitas pessoas acham que quando cometem a falha e não falam para o pastor, está tudo certo. Mas, amado, o pastor não é onipresente, não. O pastor não é onisciente, não. Mas Deus é. Ele sabe. E quando nós nos escondemos, nós achamos que estamos nos escondendo, nós deixamos de ser abençoados. É a palavra do Senhor que está falando, não sou eu só li. Nossos pecados são o maior empecilho de sermos abençoados. E muitas vezes, por conta disso, nós deixamos de sonhar. Muitas vezes, por viver uma vida errada, por viver uma vida onde eu não quero me consertar, eu acho que o pastor não sabe de nada, mas o pastor não vai saber, mas Deus sabe, nada fica oculto aos olhos de Deus. Eu deixo de ser abençoado. E aí eu vou viver uma vida onde que eu não sonho, eu vou viver uma vida onde que eu falo que Deus se esqueceu de mim, onde que eu falo que ninguém gosta de mim. Não é assim. É fruto das minhas escolhas, é fruto de viver uma vida onde que eu não busco me consagrar, onde eu não busco me entregar totalmente a Deus, e por isso eu deixo de ser abençoado. E por isso Deus que quer nos abençoar, Isaías 59, 1 e 2, por causa dos meus pecados, eu fico surdo para ouvir a direção de Deus. Deus quer me colocar aqui, mas eu quero ir para lá. Eu não consigo entender o que Deus tem para mim. Eu não consigo entender qual é o plano de Deus para a minha vida. E depois não dá certo. E depois não anda. E depois não flui. Por quê? Porque eu não fui tão bom. Porque eu não me dediquei bastante. Porque o outro teve mais sorte do que eu. Ou simplesmente porque eu não ouvi a direção de Deus na minha vida. Ou simplesmente porque eu não perguntei para Deus. Porque o plano era meu. O plano não era de Deus. Eu não quero o plano de Deus, não. E se o plano de Deus mandar eu ir lá para o interior da Amazônia, aí eu não quero. E se o plano de Deus for algo que eu não quero, então eu não quero o plano de Deus, eu quero o meu plano. Porque eu sou muito bom, eu sei fazer, eu consigo, então nada de Deus, é do meu jeito. Aí depois não dá certo. Aí depois a pessoa não está preparada para ver que não foi. E não é por causa de nenhuma outra falha, é simplesmente porque não era a vontade de Deus, é simplesmente porque não se consagrou hoje para ver a maravilha amanhã, ou simplesmente porque não entendeu que tem que ser feita a vontade de Deus na nossa vida. A própria oração do Pai Nosso diz isso: seja feita a tua vontade. Mas nós precisamos estar prontos. E outra coisa, muitas pessoas ainda não conseguem realizar os seus sonhos, porque ainda não estão preparados para receber a bênção de Deus. Ainda falta se consagrar. Deus sabe quando que a gente vai estar pronto. Muitas pessoas têm algo que elas querem muito, mas se receber hoje, vai se afastar de Deus, e Deus sabe. Deus sabe a hora certa de dar. Deus sabe o que realmente nós precisamos. E Deus tem um tempo para a sua vida e para a minha.
Basta nós acreditarmos e esperarmos e buscarmos nos consagrar mais de Deus, renunciando à carne, dizendo sim para Deus, sim para o Espírito, sim, eu quero mais de Deus. Glória a Deus. Segundo ponto. Então, como descobrir a vontade de Deus? Eu tenho buscado me consagrar. Como então descobrir o que Deus tem para mim? Jeremias 33, 3. Clame a mim, e eu responder-te-ei, e anunciarei grandes coisas e ocultas que você não conhece. Amado, tem buscado a Deus? Tem buscado se consagrar? Sim, pastor, eu tenho renunciado. Eu tenho vivido uma vida aqui, alicerçada. Eu tenho buscado, eu quero mais, mas eu ainda não sei o que Deus quer. Eu não consigo entender qual é o meu próximo passo. Eu não sei se eu tenho que ir para a esquerda ou se eu tenho que ir para a direita. Eu não sei se eu tenho que ir para o centro da cidade, pela Avenida Brasil ou pela linha vermelha. Eu não sei. O que eu faço? Jeremias 33, 3. Clame a Deus. Peça a Ele. E muitas pessoas aí erram por causa de precipitação. Muitas pessoas aí fracassam em seus sonhos porque se precipitaram, porque não entenderam que é muito bonito. Você vê esses dois coqueiros aí, na frente da igreja, eles são enormes. São mesmo, muito bonitos e altos. Mas para eles chegarem nessa altura, eles têm que ter uma raiz muito forte. E a raiz a gente não vê. A gente não sabe o tamanho da raiz deles. A gente não sabe o quantos metros que ela cresceu, como que ela se espalhou, como que ela busca água. E muitos fracassam, sabe por quê? Porque não buscam lá a oração, não estão se alicerçando na rocha, criando raiz na oração, mas já querem, olha como eu sou bonito, olha como é que eu consigo. Mas quem faz isso, se esses coqueiros não tivessem raízes bem profundas, eles já teriam caído, porque venta muito. Porque quanto mais cresce, mais pesado fica. Porque quanto maior, mais ele precisa de raízes. E muitas pessoas se precipitam porque os seus planos são muito bons. Os seus planos são perfeitos, não tem falhas, olhando pelo coração do homem. Mas falta algo. Falta ali enraizar. Falta ali orar e verificar se é realmente isso que é o projeto de Deus. E é assim que está escrito lá em Provérbios 16, 1 e 2. Está escrito: ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Aí fala, olha só, repetindo o que nós lemos. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Amado, antes de o plano crescer, antes de o plano dar certo, ele precisa de raiz. Ele precisa ser consagrado a Deus, que aí Deus vai direcionar. E assim as plantas fazem. E aí quando você vai lá no centro do Rio, você vê aqueles prédios lindos, bonitos e tal, altos. Ele tem uma base ali, muito profunda. E a base, eu não sei se você sabe, se você já teve experiência com obra. A base é onde que você mais perde tempo, fica caro, mas tem que ter a base. Se não tiver base, não vai parar de pé. Então, às vezes, amado, o seu projeto, você quer muito que ele já apareça, você quer muito que o seu projeto já escancare, mas cadê a base, cadê a oração? Clamou a Deus, consagrou a Deus. Precisamos entender isso. Através de Deus nós temos o direcionamento das nossas orações. Quando nós oramos, Deus mostra os caminhos, nós alicerçamos os projetos, nós entendemos. E por isso, meu amado, olha, deixa eu falar algo para vocês. Não sei quem assistiu o culto, quem veio na igreja domingo, mas teve um novo grupo aqui, louvando a Deus. Quem veio, aí participou. E uma daquelas pessoas ali, foi mais de um ano que o cara esperou. Mais de um ano. E não reclamou, não. Estava com ele
falei quem era. Não era para eu ter falado. Mas eu estava com a pessoa direto, ó. A palavra ensina assim, assado, e vai chegar a sua hora. Mas primeiro a gente tem que se alicerçar. Porque se a gente não tiver alicerçado, quando vier a dificuldade, pode ser que você desanime. Eu não quero que você desanime. Então, antes de você chegar lá, vamos lá. E foi mais de um ano, e o cara ficou. E ele não reclamava, ele esperou. Beleza, é isso mesmo. Alicerce. Se a gente não está alicerçado para fazer algo na igreja, para assumir um cargo, que seja, nós vamos desanimar, a obra vai perecer e não vai andar, e não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que a obra cresça, a vontade de Deus é que o nome dele seja engrandecido, adorado, e que seja tudo feito para a honra e glória dele. Mas para isso tem que ter ensino, tem que ter consagração, tem que ter busca de uma vida com Deus, tem que ter renúncia do pecado. Aí sim, beleza, vai bater vento, ó, para cá, vai bater vento para lá, mas a raiz está feita. Você já está cascudo, você sabe que aquilo ali está cooperando para o seu bem. Você sabe que aquilo ali é Deus moldando. O apóstolo Paulo fala isso, que a tribulação produz perseverança, perseverança, esperança, e a esperança não nos decepciona. Se eu não me engano, não me lembro bem a ordem, a esperança, mais ou menos assim. Quando a gente está alicerçado, a gente vai entender isso. Mas se a gente não está alicerçado, na primeira dificuldade, eu vou deixar para lá. E a obra de Deus não é assim. E quando nós dizemos sim para Deus, nós precisamos estar preparados, porque o inimigo se levanta para derrubar, porque ele não quer o crescimento. Mas se a gente não entender isso, a gente faz a vontade dele e deixa para lá. E aí não busco mais, antes era melhor, e eu reclamo, e eu deixo de sonhar. Não é essa a vontade de Deus, ele quer que nós sonhemos. Ele quer que nós consigamos realizar aquilo que é a vontade dele para nossas vidas. Então não se precipite. Para o coqueiro crescer para cima, primeiro ele tem que crescer para baixo. Para o seu projeto dar certo, você precisa entregar a Deus em oração. Você precisa ter uma vida de consagração a Deus. E aí ele vai abrir os céus e vai derramar as bênçãos no tempo dele. Não é no nosso. No tempo de Deus. E mais um terceiro ponto, para que a gente aprenda a sonhar e os sonhos de Deus na nossa vida. Confie na vontade de Deus para a sua vida. Romanos 8, 28. Diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Espera aí, eu amo a Deus? Amém. Então vai cooperar. Então a dificuldade vai cooperar a meu favor? Sim, eu amo a Deus. A palavra do Senhor não mente. Mas realmente eu amo a Deus? É uma pergunta. Vamos lá, João 14. João 14, 21 vai falar. Quem ama a Deus, o que faz? Então, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. E aqui João 14, 21 está falando assim. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Espera aí, então eu falei que eu amo a Deus. Com a boca eu proferi que eu amo a Deus. Mas eu tenho os mandamentos de Deus comigo? Eu tenho feito a vontade de Deus na minha vida? É uma pergunta. Porque muitos falam, eu amo a Deus. Aí vai e louva. Deus é o meu amor maior. Pô, bonito pra caramba você falar isso. Mas e a atitude? Sem ninguém ver. É uma atitude de um cristão? É uma atitude daquele que ama a Deus de verdade? Porque, amado, se você ama a Deus e você obedece os mandamentos dele, todas as coisas vão cooperar ao seu favor. A palavra de Deus não é mentira, é a verdade, é viva e eficaz. Então, obedeça a Deus. Obedeça, porque obedecendo você vai mostrar que você ama a Deus. Mesmo que obedecer requeira sacrifício, obedeça a Deus. Amado,
vocês devem estar recebendo vídeos, eu nem gosto de ver, que é tão triste, mas você está vendo como é que aqueles cristãos do Afeganistão estão sendo perseguidos? Meu Deus, me mandaram um vídeo. Eu não gosto nem, eu não vou nem falar, mas eles entram na casa das pessoas e eles fazem de tudo. Só porque a pessoa está pregando o evangelho, lá no Afeganistão, o pessoal do Talibã, grupo terrorista do Talibã, grupo terrorista, não tem outra palavra para eles. E aí vai as pessoas, não, eles estão reivindicando o que é deles. Meu Deus, é tanta manipulação. Não estão reivindicando nada, eles são um grupo terrorista que tem que ser presos. É isso que eles são. Estão lá perseguindo os evangelhos. Aí nós, evangélicos do Brasil, que somos os intolerantes, né? Já falaram para eu tomar cuidado com o que eu falo aqui na live, senão vou ter que contratar a doutora Luciana e a Maria Paula. Já falaram, cuidado com o que você fala na live. Mas eu não estou falando nada demais. Infelizmente, nós que somos os intolerantes, aquele grupo terrorista entra, mata, coloca as mulheres lá para viver como escravas, e os evangélicos do Brasil que são os intolerantes. Está certinho mesmo. Mas voltando para a mensagem, se eu amo a Deus, eu estou disposto a morrer pelo evangelho. Se ele me manda para um país deles, tenho convicção que é Deus que me mandou. Quantos discípulos de Jesus morreram martirizados? Eles amavam a palavra. E se eles tivessem de morrer pela palavra, eles morreriam. O próprio apóstolo Paulo falou isso. E assim deve ser a vida daquele que ama a Deus. Aquele que obedece o mandamento de Jesus, independente do que seja. Mas muitos não querem deixar o pecado de estimação de lado. Muitos não querem deixar porque isso é muito legal na minha vida. Mas proferem que ama a Deus, mas não querem obedecer. Se você não obedece, você não ama a Deus. Se você não está disposto a renunciar e carregar a cruz, você não ama a Deus. Se você fala que ama, você precisa rever os seus conceitos. Porque quem ama está disposto a obedecer. Se não consegue obedecer hoje, porque a vontade da carne é muito grande, está disposto a consertar o que precisa ser consertado, a confessar os pecados e viver uma vida de consagração a Deus. Aí você vai ser abençoado. Aí esse versículo vai se cumprir, que todas as coisas cooperam, porque realmente nós amamos a Deus. Amamos com as nossas atitudes, evangelizamos com as nossas atitudes, e assim nós vamos fazer a diferença. E aí nós vamos lembrar de Romanos 12:12, que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Assim vai se cumprir, porque nós estamos vivendo em obediência à palavra. Aí nós seremos abençoados. Aí quem estiver ao nosso lado será abençoado. E assim nós vamos só dizer, profetizar, nós vamos só testemunhar o que Deus tem feito de bons nas nossas vidas. Mas eu sei que não é fácil. Claro que não. É um trabalho que nós temos que estar sempre ali vigiando. Poxa, eu estou fazendo a vontade de Deus, porque a vontade da carne é muito legal. A vontade da carne é satisfazer a carne, o corpo. Nunca é o espírito. Não é fácil, mas nós, como cristãos, nós precisamos entender isso, entender essa batalha de carne contra o espírito e buscar mais de Deus. Nosso coração deve estar em concordância com a palavra de Deus. Aí nós deleitamos no Senhor e Ele atenderá aos nossos desejos. Que é o que está no Salmo 37, 4 e 5. Entregue seu caminho ao Senhor e confie nele e Ele agirá. Quando nós entendemos isso, eu entendi que eu vou fazer a vontade de Deus. Eu entendi que para o meu projeto, para que o meu sonho dê certo, eu preciso orar. Preciso pedir a direção se realmente essa é a vontade de Deus, porque não há nada melhor do que nós vivermos de acordo com a vontade de Deus nas nossas vidas. E eu deixo essa mensagem para vocês. Coloque o Senhor como autor de todos os seus projetos, e você vai ver como é bom sonhar em sua presença. Quando Deus faz parte dos nossos sonhos, Ele não fica até a nossa mente, mas ele vai se realizar quando é o sonho de Deus nas nossas vidas. E eu quero orar por você nesse momento, igreja. Fique de pé. Fique de pé e vamos orar nesta noite, entregando a Deus todos os nossos projetos e os nossos sonhos.
Feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado, Deus, porque o Senhor é um Deus tão grande, tão amoroso e por todos os seus cuidados na nossa vida. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos dá os seus sonhos, Pai. E não é nada melhor do que viver os sonhos de Deus na nossa vida. Então, Pai, para que a gente entenda, para que a gente consiga entender o que nós devemos fazer, Pai, nos ajude a nos consagrarmos mais, a renunciar à vontade da carne e sermos mais íntimos do Senhor, como diz aquele salmo, intimidade ao Senhor é aqueles que temem, aqueles que buscam. Pai, nós precisamos ser mais íntimos do Senhor. Pai, nós precisamos viver a vontade de Deus na nossa vida, para que a gente não se decepcione, para que a gente não desanime, meu Pai. Então, nos ajude a nos consagrarmos mais ao Senhor. Pai, nos ajude a te buscar mais. Nos ajude, Pai, a nos alicerçarmos cada vez mais. Rocha que é Jesus, orando e jejuando e lendo a palavra, Pai, vai nos alicerçando cada vez mais no Senhor, para que a gente permaneça firme nos dias maus, para que a gente permaneça firmes, Pai, quando vier o desânimo, ou a tristeza, ou até mesmo as perseguições, meu Pai. E assim eu oro pela vida de cada irmão que aqui está assistindo. Aqui eu oro, Pai, pela vida de cada irmão que aqui está na igreja, por cada família desta igreja, meu Pai, que a cada minuto, meus irmãos, venham se consagrar mais ao Senhor, para assim experimentar mais e mais de Deus na sua vida, meu Pai. Pai, seja conosco, que nos ajude. É o nosso Senhor dos exércitos, e em Ti nós confiamos, e a Ti nós oramos por estas pessoas neste momento, meu Pai. Pai, eu lembro de orar também pelos pedidos de oração, Pai, da Tua igreja. Pai, eu não sei aqui o que cada pessoa escreveu, o que cada pessoa precisa, mas eu penso, Pai, que aqui tem pedidos de portas de emprego, tem pedidos aqui, Pai, de bênçãos financeiras, de portas na justiça. Deus, eu oro aqui e peço para que o Senhor entre com providência nesses pedidos de oração da igreja. As pessoas, Pai, que elas escreveram aqui com fé que o Senhor pode entrar, e realmente o Senhor pode, e nós intercedemos por esses pedidos de oração, meu Pai. Pai, vai entrando com providência, Pai, em cada sonho. Pai, como é bom ouvir os testemunhos, e glória a Deus que nós temos ouvido muitos testemunhos. Pai, glória a Deus, porque aquele filho voltou para casa. Pai, glória a Deus, porque o Senhor tem ouvido as nossas orações, pelas portas de empregos abertas, pela vida que foi alcançada, pela aliança que foi renovada. Pai, obrigado pelo teu cuidado, obrigado porque o Senhor tem ouvido as nossas orações. E Pai, mais uma vez aqui, nós te entregamos a nossa cidade e o nosso país, e pela fé nós aqui falamos que o Rio de Janeiro é do Senhor Jesus, e que o Brasil é do Senhor Jesus. O Brasil é o país da bênção, e pela fé aqui, Pai, nós vemos, Pai, os nossos poderes funcionando em harmonia, e que toda essa corrupção vai cair por terra pelo nome de Jesus, meu Pai. Pai, agindo Deus, quem impedirá? Pai, agindo Deus não é o juiz.
Não é o esquema, não é aquele homem que tem muito poder, não, porque quem é o poder dessa pessoa perto do poder de Deus? E nós, como igreja do Brasil, como igreja do Senhor, nós oramos e abençoamos a nossa nação, meu Pai. Nós não vamos nos cansar de orar pela nossa nação, de orar pelas autoridades constituídas, meu Pai, assim como a Tua palavra nos ensina, Deus. Pai, entre com providência aonde que precisa que o Senhor entre, porque o Senhor sabe de todas as coisas. Pai, o Senhor sabe como que são os bastidores, que ninguém sabe. Pai, o Senhor sabe os jogos de interesses que tem por trás, mas, Pai, entra com providência aonde que precisa, Pai, para que o nosso país ande. Pai, as barreiras, Pai, como se levantam barreiras, Pai, como que se tentam fazer de tudo para que a nação não ande, tudo porque é um interesse, tudo porque se fosse um governo X, Y poderia aparecer, mas um governo diferente não pode, então tem que ser ruim. Mas, Pai, que o Senhor entre com providência, que as barreiras caiam por terra, em nome de Jesus. Porque pela fé, nós falamos aqui mais uma vez, o Brasil é do Senhor Jesus. O padroeiro do Brasil é o Senhor Jesus. O Brasil é o país da bênção. O Brasil é o país onde se produz alimento para acabar com a fome do mundo. Pela fé nós falamos isso, meu Pai. Porque nós confiamos no Deus vivo. E nós confiamos no Deus Todo-Poderoso, e por isso nós oramos, Pai. Eu lembro também aqui de orar pela Adriana, que tem lutado contra essa enfermidade, que o Senhor renove as suas forças, Pai, que o Senhor derrame a cura. Lembra aqui da nossa vizinha, Dona Marina, Pai, vai tocando nas suas articulações nesse momento, e vai tirando toda a dor, e vai dando a cura que ela tanto busca, que ela tanto ora. Pai, eu lembro também de orar pela nossa irmã, Dona Glória, que está ali bravamente lutando contra essa enfermidade. Pai, derrame a cura, derrame o teu sangue, esteja ali com ela. Lembro também, meu Pai, de orar pela Fernanda Lira, que também tem assistido esses cultos. O Senhor sabe da cura que ela tanto busca, e o Senhor é poderoso para fazer muito mais. Efésios 3:20, Pai. Pai, quero agradecer ao Senhor por este culto, por este momento tão especial que nós passamos aqui na Tua casa. E obrigado, porque mais uma vez o Senhor falou conosco, Deus. Pai, nos leve em segurança para as nossas casas. Pai, as pessoas aqui, eu quero orar também, Pai, por cada pessoa aqui que ainda não entendeu qual é o plano de Deus, que ainda não entendeu qual é a vontade de Deus, Pai, que o Senhor venha dar a direção, em nome de Jesus, Pai. E que o Senhor nos leve para casa, nos dê um excelente final de semana. Pai, desde já eu já te entrego a gravação da próxima aula da Escola Bíblica Dominical. Pai, eu já te entrego o nosso culto de domingo à noite, os projetos que nós temos, o aniversário da igreja, tanto aqui da Igreja Evangélica Congregacional do Largo do Tanque, que vai ser na sexta-feira, quanto da Igreja Evangélica Congregacional em Manhuaçu, que vai ser no sábado, Pai. Que o Senhor esteja guardando, que o Senhor esteja, Pai, dando a direção. E nós, Pai, desde já falamos que é do Senhor e que o Senhor está na frente. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos os irmãos, não só hoje, mas sempre. Amém. Glória a Deus. E uma salva de palmas para o Senhor Jesus.